Olá, prof! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreve no canal para receber mais conteúdos. Antes de eu trazer algumas sugestões de estratégias que você pode colocar em prática aí com a sua turma, é importante a gente alinhar algumas expectativas, porque crianças são barulhentas, né? Por natureza. Quando a gente junta 20, 30 crianças em uma sala só, é muito difícil a gente criar essa expectativa de que elas ficarão silenciosas o tempo inteiro, de que elas ficarão lá das 7h30 ao meio-dia, das 7 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, sentadinhas na sua cadeira, concentrada na lição, fazendo a tarefa. Isso não acontece, né? Então é importante a gente saber qual momento que isso é possível acontecer, que não vai prejudicar o desenvolvimento pedagógico, o andamento do ritmo da aula, e o momento que não dá para acontecer. Então, assim, não falar não é uma opção, elas vão falar. Elas vão conversar, elas vão contar para o colega como foi o fim de semana, elas vão pedir um lápis emprestado, elas vão se movimentar, porque criança é movimento. Então, a gente precisa também ajustar as nossas expectativas a respeito de quem as crianças são e não aquilo que a gente espera que elas sejam, antes de trazer algumas coisas para alinhar, né, isso dentro da rotina. Quando isso é necessário ser alinhado de uma forma mais estratégica e mais eficiente? Quando essa agitação, esse movimento, essa falação acaba interferindo no desempenho pedagógico da turma. Quando as crianças não conseguem ter um momento de concentração para prestar atenção no que a professora está falando, no momento de concentração de executar a tarefa que foi solicitada, então aí a gente percebe que há prejuízos, que esse ritmo próprio deles, né, esse movimento, essa falação, acaba interferindo. Então, o que eu falo muito com as minhas turmas? Gente, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Tem um tempo que você vai poder falar, vai poder conversar, vai poder andar, mas tem o tempo que precisa de silêncio, precisa de concentração. Então, eu vou trazendo essa conversa com eles para que eles saibam que eu não espero que eles sejam robôs, que não abram a boca, né, às 4h30 que estão comigo, porque isso é impossível. Mas que em momentos específicos da aula, na minha explicação, quando a gente estiver fazendo uma tarefa, quando a gente estiver fazendo um exercício de matemática, por exemplo, que é um pouco mais complexo, eu preciso de 100% da concentração deles. Então, a gente vai fazendo esses ajustes aí no decorrer do ano. E muitas vezes a gente também cai em um erro, né, como professor, de achar que a gente vai tentar uma estratégia uma, duas vezes e se ela não deu resultado é porque ela não funciona. Quando, na verdade, o ritmo da sala de aula, a rotina da sala de aula, é uma rotina a ser criada, e rotina a ser criada leva tempo. Então, a gente precisa repetir muitas vezes a mesma estratégia em vários dias diferentes, né, seguidos, para que a gente consiga, então, perceber se de fato não funcionou ou se a gente pode tentar de uma outra forma, né, para que a gente consiga fazer esse ajuste que a gente precisa dentro da gestão da nossa sala de aula. A primeira coisa importante, quando você tem uma turma agitada, uma turma muito barulhenta, a primeira coisa importante é você ter combinados claros. Como eu mencionei, né? Eu sempre converso com as minhas turmas de que há um tempo para todas as coisas. Então, como que eles vão saber qual é o tempo que pode conversar, qual é o tempo que não pode? Eu tenho o hábito de colocar a rotina na minha lousa, eu coloco lá o que tem para hoje. E coloco todas as tarefas do dia, inclusive eu coloco também as páginas previstas para o dia, se vai ter lição de caderno, o que vai ser feito em cada momento, para que eles saibam, para que eles tenham essa previsibilidade do que vai acontecer. E dessa maneira eles diminuem a ansiedade. Então eles não ficam perguntando: "Pro e agora? Pro e agora? O que que a gente vai fazer?" Eles já sabem o que é para ser feito e qual é o nosso objetivo do dia. Então a gente tem uma rotina para ser cumprida, a gente tem um objetivo naquele dia que precisa ser cumprido. Então eles gostam de fazer. Conforme a gente vai fazendo, eu vou ticando ali as tarefas que já foram concluídas e vai ficando as outras as próximas, né, que ainda serão realizadas. Eu gosto de colocar sempre na lousa. Essa rotina ela é importante para definir o ritmo da sala de aula, para definir o ritmo da turma. Porque, como eu falei, as crianças gostam de previsibilidade, elas precisam saber o que vai acontecer. Isso diminui a adrenalina, diminui a ansiedade delas. Então, funciona. Se você não tem esse hábito, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é criar o hábito de colocar a rotina na lousa, para que as crianças saibam qual é o objetivo que elas precisam cumprir
naquele dia. Uma outra dica que eu posso te dar é usar o site Bouncing Balls. Ele é um site que é um redutor de ruído. Então, ele vai funcionar como um controle de barulho dentro da sala de aula e o próprio site começa a avisar as crianças quando está muito alto, quando está muito barulho, e ele pede, fiquem quietos, chill, muito barulho, é muito legal, porque são umas bolinhas na tela, não sei quem já conhece, ficam umas bolinhas na tela flutuando, e quanto mais barulho, mais as bolinhas se movimentam, e a ideia é fazer as bolinhas ficarem paradas o tempo todo. No início, as crianças vão fazer barulho para ver as bolinhas se movimentando, é normal, mas depois elas conseguem entender qual é a lógica do desafio e conseguem cumprir. Essa pode ser uma boa estratégia para você aí que tem uma turma agitada, uma turma barulhenta, para além do monstrinho do silêncio, né? Muitas de vocês já conhecem o monstrinho do silêncio, que vai funcionar muito mais com turmas de primeiro, segundo ano. Acho que a partir do terceiro esse sistema já não é mais tão eficaz assim, né? Mas não é um recurso meu, tá? O Monstrinho do Silêncio é de alguma das pros que produzem conteúdo por aqui, não sei dizer qual, mas é um recurso bem conhecido entre as professoras, né? Por isso que eu mencionei. É importante que, se você não conhece, de repente você tem turma de primeiro e segundo ano, seja interessante para você. Fica aí essa dica também do Monstrinho do Silêncio, para que vocês consigam fazer essa gestão do barulho, né? Da sala de aula. Uma outra estratégia que eu usei com uma turma que eu tive, era uma turma realmente muito animada, né? E eles tinham o hábito de chegar do recreio me contando tudo o que acontecia no recreio, como se a inspetora não estivesse lá para resolver, sabe? Eles têm essa necessidade de falar pra gente, compartilhar. E eu comecei a notar que essa volta do recreio me levava de 30 a 40 minutos todos os dias, porque eles queriam falar, falar. E aí foi quando eu desenvolvi com eles o projeto da Caixa da Fofoca. Então é uma caixa que o que eles quiserem me contar precisa escrever, mas tinha umas regrinhas. Eles não podiam me contar coisas do amigo, eles só podiam me contar coisas que aconteceram com eles mesmos. Então era uma fofoca da vida deles, não podia me contar nada só sobre terceiros, eles tinham que estar envolvidos. Estimulava a escrita e com o tempo eu fui diminuindo essa necessidade de conversar, de falar do tempo inteiro sobre assuntos que já estavam resolvidos, né? Então, assim, é importante a gente saber, mas a gente também precisa fazer essa gestão do que vira tumulto quando a gente tem uma turma muito animada, né? Então, para fazer essa gestão, eu trouxe a Caixa da Fofoca e, com o tempo, eles já não queriam mais ter que escrever o que eles contavam, o que tinha acontecido. Então, eu fui reduzindo aí esse tempo investido pós-recreio da aula para acolher, né, ali as emoções das crianças e funcionou também, de repente, é uma estratégia que pode funcionar para você. Trazer a escrita, trazer essa necessidade de fala, sempre com a escrita, é uma ideia que pode funcionar dependendo da turma que você estiver. Outra coisa que eu tenho com os meus alunos é assim, um código, a gente tem um combinado de que toda vez que eles estiverem excedendo, quando tiver muito barulho, eu vou falar assim, tá todo mundo ligado? E quem me ouvir primeiro vai bater uma palma. Todo mundo ligado 2 vezes, 2 palmas. E aí, logo em seguida, eles precisam bater palma e fechar a boca. Então, funciona porque eles prestam atenção, chama a atenção deles de uma forma diferente e eles conseguem acalmar os ânimos. Outra estratégia que eu uso também em sala de aula, funcionava muito com os pequenos e, surpreendentemente, eu tenho usado com os maiores e tem funcionado também. Eles estão lá falando muito alto, então, para chamar atenção, eu falo: todo mundo com a mão para cima, todo mundo com a mão na cabeça, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, ajoelha, levanta, faz uma flexão. Vou fazendo eles fazerem alguns movimentos, faça uma dança maluca. Agora senta na cadeira e silêncio. Então, quando eles estão muito agitados também, eu gosto de pedir para que eles respirem, faço técnicas de respiração com eles. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Vou pedindo para que eles respirem e contem até 4, solte e contem até 8, para diminuir aí a frequência cardíaca, né? Para que eles acalmem o coração de fato e fiquem menos agitados também. Isso costuma funcionar, de repente é uma estratégia que funcione aí para você na hora de uma emergência. Essas foram ideias que eu trouxe para você hoje, mas é importante você entender que a melhor maneira de lidar com turmas barulhentas é ajustando uma rotina com essas turmas, né? Ajustando uma rotina com eles, tendo a parceria dos pais. Se você não tiver a parceria dos pais, dentro de sala de aula, tem uma conversa frequente com eles, né? Muitas vezes a gente acha que as crianças não entendem, mas eles entendem. E muitas vezes a gente
precisa trazer o porquê que é importante aquele momento de silêncio. Então, o que eu falo para ele? Gente, não dá para falar e escrever ao mesmo tempo, porque senão a gente vai escrever errado. A área cerebral que a gente usa é a mesma, nosso cérebro funciona da mesma maneira para escrever e para falar. Então, isso não funciona se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, uma delas vai sair errado. Então, eu vou trazendo justificativas para que eles entendam o porquê naquele momento não é adequado conversar. Então, o que eu falo muito para ele? Gente, ó, eu tenho uma dificuldade imensa de me concentrar com barulho. Eu não consigo. Se vocês estiverem conversando e eu tiver que fazer alguma coisa aqui, uma correção, ou se eu tiver que fazer uma conta de matemática aqui, eu não vou conseguir por causa do barulho. Se eu sou assim, eu tenho certeza que tem criança aqui que também é. Então, tudo bem que você não seja, mas o seu colega é, e a gente vive em comunidade. Então, a gente vai ter que segurar a emoção aí, segurar o coração para conseguir garantir o direito de todos, né? Para que todos consigam aprender de maneira igual, para que eles se sintam confortáveis também em realizar essas contas, aquilo que é mais difícil para eles. O que é mais difícil para você pode ser mais fácil para outro. O que é mais fácil para você pode ser mais difícil para outro. Então a gente precisa sempre aprender a ter esse convívio em comunidade. Eu acho importante a gente trazer essa conversa com as crianças, não somente trazer estratégias, trazer um site, trazer um monstrinho, trazer alguma, né, essas coisas, esses estímulos externos, mas trazer uma reflexão interna das crianças de que aquele momento o protocolo social exige que eles estejam em concentração, que eles estejam, né, atentos ao que está sendo feito. Então, a gente tem essa conversa também, eu tenho essa conversa com as minhas turmas frequentemente. Turminha, ó, não tá legal, essa postura aí já nem combina mais com vocês, né? Já não cabe mais, vocês já estão grandes, vocês já são maiores, vocês já sabem o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, eu sempre vou trazendo essa conversa com eles também e costuma funcionar. Outra coisa importante é quando a gente está dentro de um ano letivo em que a turma exige muito de nós, aí é uma questão mais pessoal, né? Mas eu acho importante citar. É importante você, como professora, ter esse olhar cuidadoso de descansar, tá? Esse é um ponto importante, isso é uma dica importantíssima, tá? Porque muitas vezes a gente tá com uma turma agitada, a gente pega o fim de semana, a gente vai corrigir prova, a gente vai fazer planejamento, a gente vai fazer coisas da escola e a gente não desliga a nossa mente. E aí esse ano se torna uma tortura para você o ano todo, e não precisa ser assim. Então, crie o hábito de descansar também, descansar a sua mente, fazer coisas que você goste, porque quanto melhor você estiver, mais fácil será você lidar com os desafios que você tem durante a semana com a sua turma, né? Então, não deixe de se priorizar. Não deixe que essa turma sufoque tanto os seus dias a ponto de até o seu fim de semana ser roubado ali, né? Pelas preocupações, pelas demandas da escola. Então, se organize de uma maneira que funcione, que você consiga funcionar também, para que você esteja bem para encarar a próxima semana, tá? Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí de alguma forma. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse e eu te encontro no próximo vídeo.